Ok, então, muito boa tarde e obrigada pela presença, gratidão a quem estiver ouvindo também. E hoje nosso dia de perguntas e respostas, e como eu sempre trago também um assunto que pode ser debatido dentro das perguntas e respostas depois, mas eu sempre faço um pequeno comentário sobre um tema para enriquecer esse momento também. E hoje senti assim de trazer um tema que, de certo modo, até ah, tinha assim alguma relutância em trazê-lo, não pelo tema, mas pela má aplicação que o ego faz dele. Então, hoje eu quero falar sobre isso, sobre o discernimento do uso desse tema pelo Espírito Santo e como que o ego também faz um mau uso e de como é imprescindível na nossa mente nós usarmos ou vivenciarmos isso se nós quisermos seguir o caminho da paz, o caminho do reconhecimento de quem que nós somos. Eu estou falando da gratidão, falar sobre gratidão. Mas antes de falar da gratidão, eu abro espaço aqui para nós, juntos, como sempre fizemos, nos unirmos em mente no propósito que nós damos a esse momento de estudo, que é de que o Espírito Santo seja nosso professor, nosso guia, e que tudo que vem a nós em pensamento e entendimento venha diretamente da sua fonte, do Espírito Santo, para que nós voltemos a nos reconhecer novamente, a lembrar da nossa verdadeira existência, que nunca deixou a Deus. E assim, né, o propósito firmado de que nós estejamos aqui unidos pelo Espírito Santo, que seja nosso professor, nós estamos prontos, então, para iniciarmos. E hoje, então, como eu falei há pouco, não é um tema específico de uma lição do curso, mas ele fala delas várias vezes, que é sobre a gratidão. E também quero explicar, há pouco eu disse que eu tinha até ah, uma certa resistência no sentido de não gostar muito de falar em gratidão, isso devido ao mau uso que o ego tem feito da gratidão. Então, assim como o perdão nas mãos do ego é um flagelo, porque ele condena o próprio perdão, condena ao invés de salvar, quando ele é usado pelo ego, porque ele é tido como um julgamento, ele torna real o erro para depois desfazê-lo, e isso é impossível. Assim também a gratidão, nas mãos do ego, ela passa a ser uma ferramenta que nos aprisiona mais do que nos liberta. Ela nos dá mais do mesmo daquilo que nós não somos. Então, ela passa a ser uma barganha por reforçar aquilo que nós não somos, que é um ser em falta, que é alguém que está precisando algo para ser completado. Então, o mundo, ele ensina sobre a gratidão, mas de forma a dar realidade à falta, ou a ser grato para obter mais daquilo que eu já tenho. Isso é uma barganha por pequenez. Isso não tem nada a ver com a verdadeira gratidão com Deus. Então, a grandeza, ela só pode nos a, a,
grandeza, nós falamos na semana passada, ela é de Deus e só pode nos abençoar, e por essa grandeza nós podemos ser gratos. Mas no ego, o ego, ele só barganha por mais ilusões, ele engrandece, mas para separar, para tornar mais especial, mais único, e a mente, ela sempre acaba continuando no mesmo que ela está. E onde é que a mente que barganha por alguma coisa está? No medo. Então, uma das grandes questões que me colocaram e que me motivou também hoje a falar da gratidão é já tive vários pedidos assim de dizerem que compreendem que a entrega ao Espírito Santo é a saída, sabem que o Espírito Santo é o poder que pode resolver todas as coisas, mas não sabem como entregar, como fazer isso. Por mais que peçam ao Espírito Santo, parece que não sabem como fazer isso, como fazer funcionar aquilo que no entendimento já conhecem, mas não sabem como fazer essa entrega. Então, esse como fazer, na verdade, ele tem uma condição anterior a ele, que o que se está fazendo, embora que seja verdade que quanto mais no medo nós estejamos, ou mais em falta, mais precisamos do Espírito Santo, mas o que se faz quando se está quando se faz pelo medo da situação, a entrega ao Espírito Santo, é, na verdade, reforçar mais ainda aquela situação de que estamos em falta, de que estamos em medo. E a mente que está em medo, ela não consegue acessar a condição na qual ela possa receber aquilo que o Espírito Santo tem a nos dar. Porque o que o Espírito Santo tem a nos dar é totalmente livre. Ele o daria a todos, ele não dá nada em separado. Então, se ele é totalmente livre, ele não pode dar dentro de uma mente com medo, porque o medo, ele é uma escolha nossa, como Jesus diz. Nós, embora que possamos pedir ao Espírito Santo para ele nos liberar do medo, nós continuamos nos amedrontando, como Jesus diz num certo lugar no curso. Nós insistimos em nos amedrontar. Como que nós insistimos em nos amedrontar? Persistindo nos pensamentos de medo do ego, persistindo naqueles pensamentos que acreditam na falta, que acreditam na escassez. E como que podemos, então, mudar isso? Como que podemos, então, mudar a nossa mente, preparar ela para ela ouvir ao Espírito Santo? E aqui entra a gratidão como uma ferramenta. A gratidão, a verdadeira gratidão, nós estamos falando aqui como uma ferramenta, como um reflexo de um pensamento do céu. No céu, a verdadeira gratidão, ela é um estado de ser, ela é um estado de espírito, que nos é dito que Deus se revela a nós, a seu Filho, no céu, na criação, Deus se revela seu poder, e o seu Filho é grato pelo que ele recebe por essa revelação. E essa gratidão, ela volta a Deus. Deus recebe de volta essa comunicação. Então, a gratidão, na condição do céu, ela é comunicação. É a comunicação do filho para o pai. O pai se revela ao filho, então, por revelação, e o filho responde ao pai em gratidão, mas não é uma gratidão como nós conhecemos aqui no mundo, é um estado de ser do espírito, é o efeito que a revelação causa no filho. O que o filho sente de efeito não tem como não ser a verdadeira e absoluta gratidão por ser como Deus o criou, mas isso é um entendimento de céu que nós podemos falar aqui intelectualmente, mas a mente separada não tem como sentir.
mas nós temos como sentir os efeitos disso aqui no mundo do sonho. Então, a gratidão no sonho, tanto a do ego, quanto aquela que nós praticamos dentro da mentalidade do Espírito Santo, ambas ainda são ilusão, porque elas vão se referir a coisas específicas ou a acontecimentos, mas com uma diferenciação, a diferenciação do propósito. A gratidão do ego, ela sempre preza para valorizar algo especial para um ser separado, para sempre um benefício que estou recebendo, ou algo que eu seja mais do que o outro, ou que eu seja mais privilegiado, ou receba algo que o outro não tenha, ou mesmo que venha algo gratuitamente, enfim, a gratidão do ego, ela sempre fará com que a consciência separada permaneça no mesmo status de consciência separada. Já a gratidão, que é do Espírito Santo, quando nós praticamos a gratidão através do Espírito Santo, essa gratidão praticada aqui, ela vem a ser um gatilho acionador da verdadeira gratidão que o filho tem pelo pai. Então, ela é um reflexo dessa gratidão. Ela nos lembra que no céu nós temos e somos a própria gratidão. No céu não tem diferença entre ter e ser. Então, quando nós praticarmos a gratidão, e aqui eu estou falando de praticar a mesma gratidão específica que o ego praticaria, que é gratidão pelo sustento, gratidão pelo ar que respiramos, gratidão. Nós sempre podemos achar gratidão em tudo, mesmo na saúde, gratidão que tenha quem esteja nos acompanhando ou amparando, gratidão, enfim, em cada coisa que acontece, em cada pensamento, em cada situação, sempre há pelo que ser grato. E praticando conscientemente essa gratidão, mas conscientemente sabendo que nós estamos querendo treinar a mente para ela vibrar em gratidão. Por que isso? Porque a mente sem a gratidão dentro da separação, o que ela é? O que o ego é? É medo. Então, se nós não vibrarmos dentro da gratidão, nós automaticamente estaremos no medo. E no medo, como eu já falei antes, e como Jesus nos ensina, o medo nós fizemos e nem o Espírito Santo pode tirar o medo de nós. Nós temos que desfazer o medo. Como que podemos desfazer o medo? A gratidão é uma das ferramentas. Usar, ao invés de focar a situação através dos olhos do medo, achar na mesma situação um motivo para ser grato. E aí, ficar com esse pensamento da gratidão, com a consciência, sabendo que estamos ainda praticando uma gratidão física aqui, uma gratidão intelectual, mas nós estamos treinando o nosso coração, o nosso sentir, a nossa emoção, de modo que ela não esteja mais no medo, de modo nós estamos escolhendo sair da vibração do medo, vou chamar de vibração, não é uma vibração, mas vou dizer sair do estado de medo para um estado de gratidão, porque no estado de gratidão a nossa mente, ela é um terreno fértil para ouvir ao Espírito Santo. Ela está alinhada a escutar ao Espírito Santo. No medo, nós não podemos ouvir ao Espírito Santo porque escolhemos estar em oposição a ele, porque o medo é oposição aos pensamentos do Espírito Santo. E a gratidão, ela ocupa o mesmo lugar na nossa mente, na nossa concentração do medo. É impossível sentir as duas coisas ao mesmo tempo. É impossível estar tremendo de medo
e, ao mesmo tempo, sentir-se em estado de graça, de gratidão. É impossível. Ou estou num ou no outro. E aí nós podemos praticar conscientemente a começar a agradecer de manhã cedo, do acordar ao anoitecer, a tudo, não, como eu disse antes, para reforçar a separação, para tornar especial, mas para que a gratidão, que isso que estamos praticando aqui, esse objeto, esse ato, aquilo pelo qual nós estamos agradecendo, por isso ser um gatilho acionador da memória de que na nossa mente de Cristo nós somos gratos ao Pai por nós ainda sermos tal como Ele é. Então, a verdadeira gratidão, ela nos leva a nós nos voltarmos para a nossa mente e vivenciarmos uma condição na qual o Espírito Santo, sim, aí ele pode nos alcançar e nos inspirar. E nem é preciso, por exemplo, num estado de aflição, num estado de doença. Não é preciso pedir por saúde ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sabe que na nossa mente nós acreditamos ainda em corpos e acreditamos na falta, acreditamos na doença. Então, o Espírito Santo, ele tem o conhecimento, ele é parte da nossa mente separada, ele vê a nossa parte, ele não é parte da mente separada, mas ele vê a nossa parte da mente separada e ele sabe que nós acreditamos nisso. Então, não é nem sequer preciso pedir por algo ao Espírito Santo, uma vez que nós voltemos a nossa mente a colocá-la numa condição na qual ele a possa alcançar. E essa condição é um estado de gratidão. Essa é uma ferramenta. O estado de gratidão permite que o Espírito Santo, ele nos dê aquilo que nós precisamos, sem que nós precisemos falar isso para ele. Diz o Espírito Santo sabe das nossas necessidades e ele tem a função especial de supri-las enquanto nós estamos nessa sala de aula, nessa jornada, aprendendo a nos lembrar de quem nós somos. O Espírito Santo tem a função de cuidar de nós, mas ele só pode fazer isso onde ele é bem-vindo. E a consciência em gratidão, ela é um estado no qual o Espírito Santo pode entrar, no qual ele pode nos inspirar, que não expulsa ele de nos inspirar a fazermos aquilo que precisa ser feito, ou de fazer o mundo todo conspirar a favor daquilo que necessitamos, de tornar uma bênção aquilo que nós fizemos e que os outros fazem por nós. Então, o Espírito Santo, ele pode e ele quer nos ajudar, mas ele não pode nos ajudar onde nós criamos uma barreira para ele. E o medo é uma barreira. O medo, ele impede totalmente que o Espírito Santo alcance a nossa mente e nos inspire, porque nós escolhemos estar ao contrário. Então, e como nós fizemos o medo, nós conseguimos desfazer o medo? Dificilmente, porque nós acreditamos no medo. Mas nós podemos conscientemente treinar a nossa mente para ela não se alinhar ao medo, para ela pensar na gratidão. Isso nós podemos fazer. Como Jesus diz, uma mente sem treino, ela nada pode fazer. Mas se nós treinarmos a nossa mente, treinando com hábitos simples, sendo grato por qualquer coisa que seja, desde o ar que respiramos, por termos esse instrumento de comunicação que nos auxilia, que é o corpo, por termos um teto, por termos uma roupa que nos aqueça, seja o que for, o dia inteiro, se nós mantivermos o nosso pensamento focado
de que nós escolhemos estar em gratidão ao invés de termos medo, nós vamos encontrar por onde. E como eu disse, não é para praticar a gratidão como o ego faz, que é para reforçar as coisas separadas, não é para tornar o mundo melhor, mas é para servir de gatilho acionador, para nós nos lembrarmos da verdadeira condição de gratidão, que é a comunicação do pai para com o filho, que é o estado puro da nossa mente como Cristo. O Cristo, ele é grato ao Pai por ser a criação do Pai. E o Cristo não tem como não ser grato, é impossível negar isso, e o Pai, ele recebe isso como criação. Então, é impossível ao Pai não receber essa gratidão, e por isso que o estado de ser um estado totalmente feliz, é um estado único, assim, de unicidade, onde o impermanente não consegue entrar. No céu, tudo é estável e para sempre. A gratidão, ela é eterna e ela faz com que o filho crie pensamentos de amor igual ao pai, estendendo igual ao pai. Então, se essa condição do céu e nós queremos nos voltar a lembrar do céu, como que nós vamos voltar a lembrar do céu se nós estamos com a mentalidade voltada ao medo? Como que Deus poderia nos despertar ou chegar a nós se nós estamos numa ordem mental totalmente oposta a Ele que Ele desconhece? Mas Deus conhece a gratidão. Deus conhece a gratidão verdadeira, aquela que é do Cristo, que é a comunicação do Filho para com o Pai. Então, se Ele conhece a verdadeira gratidão, os reflexos da gratidão que nós praticamos aqui, eles nos permitem limpar a mente do medo, de modo a que nossa mente fique pronta para ser a antessala do céu, para que Deus possa chegar a nós. E também, quando a nossa mente ela está dentro desse estado de gratidão, como eu já disse, é isso que faz com que nós possamos, de fato, entregar ao Espírito Santo. A questão que muitas vezes me chegou aqui é como que eu posso chegar ao Espírito Santo? Me ensina como entregar ao Espírito Santo. E por detrás desse como que eu posso fazer, estava claro que que o medo estava dominando o ambiente, estava na mente. Então, se nós, ao invés de reforçar o medo, praticarmos a gratidão, seja o que for, pela coisa mais banal ou pela coisa mais complexa, e não é uma questão de se vangloriar, não é uma questão de tornar-se especial, isso é do ego, isso é barganha. A gratidão genuína, simplesmente eu posso dizer aqui assim, sou grata a isso, porque isso me lembra da gratidão que eu sou do céu. Então, vejam, é uma gratidão que não tem contrapontos, que não tem nada que ela não possa compartilhar com todos e que não pode ser tirada, porque ela é um estado de ser gratidão. E sendo aqui o reflexo, aquilo que dentro do que nós praticamos aqui no sonho, como reflexo, os resíduos disso, dessa comunicação, os resíduos que são o amor verdadeiro, porque nós, como disse, praticar coisas, a gratidão aqui do mundo, é praticar por coisas separadas. Aí, rapidamente, o ego poderia dizer, mas está valorizando a separação. E quando nós praticamos com outro propósito, o propósito de apenas lembrar da verdadeira gratidão que nós somos no céu, e esse é o propósito, o que acontece? Nós praticamos aqui de uma maneira que já não é mais totalmente equivocada. Nós praticamos de uma maneira que existem resíduos
verdadeiros de gratidão, verdadeiros que são do amor, que vêm do pensamento do Espírito Santo, e esses resíduos de gratidão o Espírito Santo traduz em comunicação. E a comunicação da gratidão chega até Deus. Então, os reflexos daqui, que o que é verdadeiro dentro dos reflexos, o Espírito Santo traduz em comunicação. E comunicação é a linguagem que nós temos com o Pai. O Pai entende a verdadeira gratidão. Nós não compreendemos aqui no sonho a verdadeira gratidão, porque nós esquecemos que somos a verdadeira gratidão. No céu, ser grato e ter gratidão é a mesma coisa, não tem diferenciação. Mas aqui no sonho, ainda nós precisamos, então, praticar a gratidão como um estado de ser, para isso nos lembrar de quem nós realmente somos, da condição de gratidão que é real. Então, o que eu quis falar hoje sobre a gratidão? O que conta é o propósito pelo qual nós vamos praticar a gratidão. Não como uma barganha, não para melhorar o mundo do sonho, embora que, por efeito secundário, se praticada a gratidão de forma genuína, com o propósito único de apenas nos lembrar da verdadeira gratidão que nós somos como Cristo, quando esse é o propósito, por efeito secundário, o Espírito Santo melhora o mundo, sim, porque as coisas que estavam nos afetando, elas tinham ressonância no medo. E não havendo mais medo na nossa mente, nós não atraímos, nós não vemos isso. E nisso o mundo é melhorado, mas não como o propósito inicial do mundo ser melhorado, como efeito secundário, como um efeito natural de nós permitirmos que nós coloquemos a nossa mente num estado que é o mais próximo possível do estado natural do céu. E isso nós podemos praticar conscientemente, de manhã até de noite, que é a cada pensamento de medo. E o que é um pensamento de medo? Quando eu estou com raiva, quando eu estou achando que algo vai me faltar, quando acho que estou sobrecarregada, quando acho que não vou vencer, enfim, qualquer pensamento que me tire da paz, já estou no medo. E nós podemos conscientemente usar, então, da gratidão como uma ferramenta, não mais para vencer o mundo dentro do próprio mundo, mas para deixar de acreditar no mundo, usando a gratidão simplesmente como uma ferramenta aqui que vai nos levar à lembrança da verdadeira gratidão, que é a nossa comunicação com o Pai. O Filho de Deus, o Cristo, ele exalta a Deus em gratidão pela sua criação, por Deus ter compartilhado o seu ser. E a gratidão a isso, nós podemos praticar aqui uma gratidão consciente em cima de todas as coisas, mas para elas servirem de gatilho que vai acionar a memória da verdadeira gratidão que nós temos do céu. Isso é uma gratidão que, além de não nos deixar mais no medo, ela não nos aprisiona, ela não torna real o sonho. Pelo contrário, ela nos ajuda a despertar do sonho. Então, o Espírito Santo precisa que nós vibremos, né, num estado mental de gratidão, para que as suas ideias, seus pensamentos, sua inspiração seja bem-vinda e que ele realmente possa cumprir a sua função, que é de, aqui dentro do sonho, ser um curador, nos ajudar. Então, por isso que, como eu disse, eu tinha resistências, às vezes, até de falar de gratidão, de um trauma de tanto ver o ego também usando da mesma gratidão
mas de uma forma que uma mente destreinada poderia achar que é a mesma coisa, numa forma de barganhar por um sonho melhorado, por uma individualidade mais especial, por um ser que, obtendo mais coisas, mas na verdade estava criando apenas mais uma gaiola dourada. Isso ainda é aprisionamento. Então, a verdadeira gratidão, o ego desconhece. Ela é genuína, ela é gratuita. Ela não tem nenhuma condição de, se isso não fosse, eu não poderia ser grato. A verdadeira gratidão, a gratidão que podemos praticar aqui no mundo não é isso. Então, aqui, o mais próximo da nossa lembrança é para lembrarmos que somos gratos por ainda sermos tal como Deus nos criou, mas para nós termos isso vívido dentro da mente, nós primeiro precisamos lembrar de ser gratos. E para lembrar de ser gratos, podemos sim praticar a gratidão a cada instante. Gratidão ao acordar, gratidão pela água que lava o rosto, gratidão pelo alimento, pela roupa, pelo lar, pela casa, pelo trabalho, pelo afazer, seja o que for. E essa gratidão, ela não é uma barganha por tornar o mundo melhor, mas é uma condição de lembrar da verdadeira gratidão no céu. Então, praticando a gratidão com o propósito oferecido ao Espírito Santo, ela é totalmente oposta em resultado da gratidão que o ego pratica. Então, era isso que eu queria trazer hoje, porque realmente é impossível nós despertarmos de um sonho de medo para a consciência feliz de quem nós somos. E a gratidão, então, é uma ferramenta e é um estado de espírito que nos aproxima muito da verdadeira consciência que nós somos e que permite que o Espírito Santo, que permite que os pensamentos do Espírito Santo cheguem à nossa consciência e alegrem a nossa mente, que inspirem a nossa mente, que realmente nós saibamos e vamos sentir um efeito de uma alegria, sentir paz em qualquer situação, desde que nós lembremos de estar sempre no estado de gratidão e não do medo, usando ferramentas que o ego fez, a gratidão da separação, a gratidão para condenar, mas agora com o propósito do Espírito Santo, a gratidão como um gatilho acionador da lembrança do Cristo e do quanto, como Cristo, nós somos gratos a Deus pela nossa criação. Isso, de minha parte, era isso que eu tinha de compartilhar e realmente fazer até mesmo um apelo para que usemos dessa ferramenta, porque todos querem a paz, todos querem escapar do medo. E essa ferramenta é poderosíssima no sentido de não permitir que o medo tome conta da nossa mente e, pior que isso, o medo impede o Espírito Santo, impede Jesus de darem os seus pensamentos a nós. E a gratidão, ela nos permite, ela abre um canal de comunicação para que esses pensamentos que vêm do nosso ser, então somos nós mesmos como Cristo, alcançando nosso ser como separado aqui. E isso nós podemos praticar e de uma maneira tão simples assim, como lembrar de ser grato por tudo, por todas as coisas, por todo o benefício, em qualquer situação
Mesmo na enfermidade, podemos ainda ser gratos, como eu disse, por ainda termos um instrumento de comunicação, por termos recursos, por alguém ter estudado e saber nos dizer o que nós temos, por um laboratório ter feito pesquisas e trazer um remédio, seja o que for, nós sempre podemos ser gratos, praticar a gratidão consciente para que assim voltemos a lembrar da verdadeira gratidão, que é a nossa comunicação com o Pai. Vou ver aqui, nós estamos na interação, o que a Nádia colocou aqui no chat. Que bom, Ing. Eu achava que poderia estar reforçando a separação. E eu também, então, como disse, tinha resistências de falar por achar que poderiam interpretar a gratidão como reforçar a separação. Mas isso é a barganha do ego, isso é a gratidão praticada pelo ego. A gratidão feita dentro do Espírito Santo não tem nada a ver com barganha, é simplesmente tornar-se natural. E agora ela continua, então, agradecida a Deus, agradeci a Deus esse reconhecimento ter chegado a mim. Foi ótima sua explicação. Obrigada. Obrigada pelo teu depoimento, Nádia. E estamos aqui na ação. A Sandra, por favor, só abrir o microfone. Enquanto você comentava, eu me lembrei quando eu tive primeiro contato com a mensagem de Jesus em Curso em Milagres. E foi uma sensação assim de lembrar realmente de quem nós somos. Né? E imediatamente eu senti essa gratidão, sabe? De lembrar que eu sou filha, né? Que eu estou em Deus, sabe? Foi muito importante para mim. E é muito importante manter essa presença do Espírito, Sandra. Às vezes a gente pratica quando vem, mas depois o ego ele é expert em treinar e nos distrair de fazer com que a gente acabe esquecendo esse simples estado de gratidão. Então, nós precisamos treinar a mente para permanecer sempre nesse estado. E tudo mais, nós vamos continuar fazendo as coisas dentro do sonho, dentro do mundo, vamos continuar os afazeres, as tarefas, tudo continuará acontecendo, mas sem a presença assim, do medo, com a bênção, onde tudo serve de bênção. Então, todas as coisas colaboram para o bem, e isso faz com que a jornada fique leve. E só na leveza ela é possível acontecer. Sim, isso mesmo. Obrigada, Sandra, por trazer. É esse estado, Sandra, que nós queremos lembrar com cada gratidão conscientemente praticada. Eu, na minha vida toda, desde criança, me sentia sozinha. Mesmo numa família estruturada, eu me sentia desamparada, não entendia muito bem o mundo. E até agora, né? Quando eu tive esse primeiro contato com a mensagem, que mudou tudo, né? E me sentir assim, me lembrar, né? Porque veio uma lembrança mesmo, sabe? Um conhecimento, né? Uma vivência disso, e isso mudou muito, completamente. Obrigada pelo depoimento. E realmente, onde a lembrança do ser que nós somos chega, o isolamento, a solidão desaparecem. Porque na consciência de quem nós somos, é impossível existir o medo da solidão, porque nós somos o todo. Não há desamparo, né? Não.
E é uma coisa que transcende totalmente também as coisas do mundo, elas começam a ficar sem significado, aquilo que nos amedrontava. Nisso o medo desaparece, porque sendo sozinho, sendo separado, sendo à parte, nós nos tornamos automaticamente frágeis e à mercê de sermos atacados. Então, quando nos subimos, nos elevamos em consciência ao ser que nós somos, tudo isso desaparece. É que nem despertar de um pesadelo. Quando você desperta, você vê que era só um sonho que nós fizemos. O mundo passa a ser só um sonho mau que foi feito em algum momento, mas que é hora de despertar e de não dar realidade. E assim o medo se desvanece. E sem o medo, imediatamente o que nós voltamos a nos lembrar é do nosso real ser, dos pensamentos que nós temos com a mente certa, com o Espírito Santo, porque essa é a nossa realidade. Nem a morte amedronta, né? A morte passa a ser também imediatamente o medo dela desaparece porque não há mais morte. É apenas, como eu já falei várias vezes, um instrumento de comunicação, uma sala de aula que fecha e vem outra, mas não é o nosso ser. Então, o medo desaparece totalmente. Estando no presente, no agora, facilita muito esse acesso, né? O agora, o presente é outra ferramenta que também nos deixa dentro de lembrar da unicidade. Só que a gratidão, nós temos motivos externos e internos o tempo todo para nos lembrar se nós praticarmos. O agora também é uma ferramenta que faz a mesma função. Só que hoje eu trouxe a ferramenta da gratidão, porque o verdadeiro agora, ele não é, o ego desconhece o verdadeiro agora, ele é o sempre, o constante, também é uma ferramenta. Então, e é impossível também praticar o agora sem estar na gratidão, assim como a gratidão também, a verdadeira gratidão, ela automaticamente nos joga no agora. Isso, por isso que eu falei sobre isso. Eu percebo que tem uma ligação direta, né? Tem uma ligação direta. É por onde que eu comecei a entrar nesse pensamento. Então, pela gratidão direto pelo agora, mas ambos deixam na mesma condição, na condição da mente do Espírito Santo. Uhum. Tá bom, obrigada, Ingrid. Muito bom. Obrigada, Sandra. Mais alguém gostaria de trazer um comentário? Não? Bom, então eu vou encerrando aqui. E quinta-feira nós vamos iniciar, então, o capítulo 10. E vou encerrando aqui, então, mais uma vez com o reforço nessa ideia de que todos querem a paz, todos querem a alegria, mas poucos sabem realmente o modo de onde procurar isso. E nós podemos usar da gratidão como uma ferramenta para realmente colocarmos a nossa mente em alinhamento ao Espírito Santo. E é uma prática constante e é conscientemente dirigida e é uma escolha nossa que está ao alcance a todo momento. Nós podemos praticá-la. E praticá-la com o propósito consciente de que não é mais para reforçar a separação, não é para vangloriar
um ser separado, não é para tornar algo mais especial, mas simplesmente para voltarmos a nos lembrar do ser que nós somos, voltar a ser naturais, voltar a saber do Cristo. E isso, a gratidão é uma ferramenta, é um meio, é um caminho que encurta enormemente a nossa volta da consciência do Cristo. Por isso que nós podemos e devemos praticá-lo o tempo todo para encurtar a experiência da dor e tornar o caminho leve de volta ao Pai. É isso, então, para hoje, pessoal. Se ninguém mais tem nenhum comentário, nada a acrescentar. Então, gratidão pela participação, Sandra, Nara, e a quem está aqui conosco, e a quem estiver ouvindo também toda a gratidão, e gratidão a Deus por nos ter dado o seu Espírito Santo, a sua resposta à nossa crença de separação.